Vamos ver se o Erodi vai conseguir se conectar aí. Boa tarde para quem for chegando. E aí, grande Luciano Tanner, como tá? Esperar pro Erodi chegar. A barba do Marcos é. Tô quase lá, acho que só mais um metrozinho de barro aqui eu já consigo. E aí, Erodi, consegue ver aí minha solicitação? Vou tentar de novo, só um instante. Olha, consigo te ver. E eu agora consigo te ver. Perfeito. O áudio tá legal? Tá tranquilo para mim, consigo te escutar bem. Veja, você tem que fixar, viu? Dar uma fixada aí no tema. Você sabe como é que fixa? Primeira vez que eu faço live, mas acho que eu consigo, deixa eu ver. Você digita o tema, você publica e aperta em cima do nome. Aí você volta lá, tem lá, fixar na tela. Você publica normal, você escreve como tivesse, você publica e aperta em cima, aí vai, sei lá, fixar. E aí, como é que eu consigo fixar agora? Income. Publique, aí, pronto. Agora aperte em cima Pronto. do. Isso, pronto. Agora já está escolado. Show de bola. Agora eu já sou uma pessoa do século XXI. Tá Hobbes vendo? estaria muito contente. Bom, esses. Então, Eu vou ter que fazer essas honras. Eu preparei um textinho aqui para falar, certo? por favor. É o seguinte, cara, que convidar você. Você é um jovem que eu não quero chamar você de promissor, porque eu acho que você já é uma realidade, tá? Você, com essa sua multifacetada capacidade, com seus saberes, que vai das exatas à filosofia, é um ser pensante de alta performance, mas eu acho que, acima de tudo, você é um jovem conectado com o mais profundo do humano e da humanidade. Então, é um prazer dividir tela contigo. O tema que foi sugerido por você começou naquele dia, na quarta-feira, não foi? Na terça-feira, Sim, na me fez terça. ruminar alguns pensamentos e eu vou estar aqui tendo um prazer de ouvir você destrinchar aquele início de conversa que nós tivemos, certo? Fico muito feliz. Acredito que muito parte de uma grande generosidade sua. Assim, primeiramente queria colocar que eu tenho uma grande felicidade em poder dividir tela contigo também. Uma pessoa que, entre aspas, estaria tão distante de mim por ser um existencialista e eu, enquanto um revolucionário, não conseguiríamos conciliar as nossas ideias, o que não é de forma alguma verdade. A gente tem debatido bastante, tem conversado bastante, não apenas nos momentos em que deveríamos, né, nas sessões, mas também em outros momentos, enquanto amizade mesmo. Fico muito Sim. feliz em poder estar contigo aqui hoje. É uma pessoa que eu admiro muito intelectualmente e que eu acredito que, como uma vez você pôde me dizer, nas palavras de Terêncio, é demasiadamente humano. Então, eu acredito que a conversa de hoje vai ser justamente sobre algo que é profundamente humano, que é uma provocação filosófica do o que temos à nossa disposição após esse período de instabilidade, né? Então, muito feliz de estar aqui contigo. Queria só perguntar se você quer falar alguma coisa antes que eu comece a falar, eu que me empolgo e tomo alguns minutos de fala. Cara, eu vou me recolher à minha insignificância.
para ouvir você, cara. Cara, falando em significância, eu acho que partiremos então desse ponto, né? Existencialistamente falando, todos nós realmente somos muito insignificantes. Mas isso não significa que nós não temos algum propósito. Mas eu já vou chegar a isso, né? Primeiramente, propósito é uma definição que nós devemos dar à nossa capacidade de atuação ao mundo, né? E aí eu quero trazer algumas questões. Primeiramente, Albert Camus, suas grandes obras, ele pôde trazer para a gente algumas questões que eu gostaria de colocar agora. A primeira é sobre como lidar com o absurdo, né? E eu não poderia deixar de citar que sempre estaremos lidando com o absurdo enquanto a eles nos conformarmos. Mas antes mesmo de chegar a isso, há três possibilidades da gente lidar com o absurdo. Seria nas palavras de Camus. A primeira, você tendo fé em que há um significado maior nisso tudo, mas não apenas a fé religiosa, da religião judaico-cristã, algo nesse nível, mas também de uma fé que pode passar a acreditar que há um significado de dominação mundial Illuminati, né? É profissão de fé, verdade dogmática e que não necessariamente entra sempre na questão religiosa judaico-cristã. A segunda seria a gente não conseguir lidar com esse absurdo e se deparar com uma questão que é tão grande para a gente que não teríamos vontade alguma de lidar com isso em vida. Então vamos acabar com o nosso sofrimento ao acabar com ela também. O que também não é uma posição defendida por Camus. Camus, ele vai falar o seguinte: devemos, diante do absurdo, nos revoltar, tá? O que seria essa revolta hoje para mim? Né? Lembrando que estamos em um cenário de grande instabilidade, o que não é lembrado em termos de atestado de onisciência, mas é um lembrete de como que certas coisas não vão estar tão fáceis para a gente nessa predisposição, e que a revolta, por mais que passe por uma condição subjetiva do ser, do próprio ser, ainda assim você vai passar por uma tessitura, né, de agentes sociais, de organismos que não vai condizer necessariamente com a sua vontade, tá? Então, o que acontece? Vivemos em sociedade, em coletivo. Para falar sobre coletivo, eu acredito que precisamos falar sobre a inteligência que lida com o cuidado com o outro. O que seria essa inteligência, né, da predisposição ao outro? Seria a ética. A ética, na definição, por exemplo, do Christian Dunker, estaria entre a justiça e o direito. Entre a justiça e o fazer esse direito, estaria a ética, o que não é a mesma coisa da moral. A moral é toda aquela relação com o outro que leva o outro em conta. Quando eu penso, por exemplo, em Holbach e Arodi, que está aqui agora com a gente, não é moral simplesmente porque não leva Arodi em consideração, né? Sem querer entrar no debate de empatia necessariamente, mas de que não levaria realmente o que Arodi sente em questão. Portanto, tudo aquilo que é amoral é tudo aquilo que não parte da consideração ao outro. E como que a gente considera o outro numa visão ética de inteligência com o coletivo? Nas palavras de Clóvis de Barros Filho, inevitavelmente, a ética é a imposição do coletivo sobre a canalice. A canalice, ela seria uma pulsão individualista, subjetiva, em que a gente levaria em conta o nosso umbigo para todo o mundo, né? Eu quero fazer alguma coisa que condiz ao prazer e à satisfação comigo, e, portanto, mesmo que isso coloque em questão toda uma ordem ao meu redor, isso não iria constar como algo positivo, né? Eu simplesmente vou fazer porque é bom para mim. Se é melhor para mim pegar dinheiro público, por exemplo, então eu farei. Isso não só não leva em conta o outro, né? Não só por ser amoral, como também não é ético, por não estar lidando com a tessitura de indivíduos ao qual você está disposto no coletivo. Então não há definição melhor realmente para a ética, senão a imposição do coletivo sobre o individual, tá? A gente vive e vai continuar vivendo em sociedade, e isso daqui não é querendo falar que não há outra possibilidade, né? Podemos, de fato, não viver mais em sociedade. De que maneira? Acabando com o mundo. Existem várias maneiras de acabar com o mundo e com a vida. Nas palavras de Bertolt Brecht, por exemplo, a gente pode matar uma pessoa cravando um punhal em seu peito, também podemos condená-lo à fome e à miséria, enviar ele para uma guerra,
A diferença é que só apenas a primeira ela é levada em consideração como crime ao Estado moderno, né? Condenar a miséria, condenar a guerra, não é crime no nosso Estado. Partindo dessa perspectiva, o que é que a gente tem que levar em consideração? Tem que levar em consideração que vivemos e vamos viver em coletivo, enquanto em coletivo for necessário viver. E se tem feito necessário desde 12.020 anos atrás. Adiciona 10.000 à data de hoje, é mais ou menos quando a gente começa a ter agrupados, a ter coletivos que serão responsáveis por trazer uma tessitura de indivíduos em relação. Né? Vamos construir um templo em conjunto, vamos construir um monumento, um totem em conjunto, não sei, vamos caçar juntos. Isso foi parte fundante daquilo que seria o de sobreviver. Né? Biologicamente falando, nós temos necessariamente a predisposição de estar em coletivo. Como falar em coletivo, portanto, em uma época de isolamento social? Isolamento social esse que não tem sido efetivo por N questões. Primeiro, vamos levar os outros em consideração, tentando traçar aqui o que Walter Benjamin traz como uma história a contrapelo, ou seja, a história que leva em consideração os indivíduos explorados e não conta as histórias daqueles que teriam vencido as batalhas. Para que a gente esteja hoje conversando, para que eu esteja dividindo tela com o Yarodi, é necessário que haja uma estrutura, né? uma condição para isso. Eu preciso de energia, eu preciso de internet, eu preciso de água, eu preciso do meu condomínio funcionando. Para isso, bem, eu vou precisar também de comida para poder sobreviver. E uma grande questão, e esse é um debate fundamental, porque muitos do que não entendem a teoria marxista de visão de mundo falam que ele apela sempre para o sentido econômico, mas não. Ele fala sobre precisar subsistir, precisar produzir a sobrevivência, e para produzir a sua sobrevivência é necessário que indivíduos trabalhem, porque, bem, você não produz a sua comida, a sua internet, a sua mesa, o prédio que você vive. Isso parte de uma predisposição de um coletivo que te ampara, né? Além disso, para que você possa estar em condição de atuar com o mundo, de produzir a sua existência, você precisa que outros também façam isso à medida que parte deles venha a você. Então, não tem como a gente esquecer aqui que esse período de isolamento social não se dá a todos, tá? Os trabalhadores de serviços essenciais que fazem, não de forma manual, querendo trazer algum mecanicismo aqui, mas que vão fazer possível, tornar possível o alimento chegar à nossa mesa, a internet está em boa condição de funcionamento, ou até mesmo se pifar, vai ter que vir um técnico aqui da Coelbas, pifar a energia. Essas pessoas não estão em isolamento social. Em isolamento social hoje, você tem uma minoria que pode se dar ao luxo de ter um trabalho dentro de sua casa, que pode se dar ao luxo de viver dessa maneira a não se colocar em perigo, e ainda assim, nessas condições de minoria nesse isolamento social, muita gente tem a opção de, digamos assim, não obedecer, de duvidar, de achar que o coronavírus é uma tentativa do governo chinês de instaurar o comunismo no país, o que é fundamentalmente equivocado em todos os sentidos possíveis em cada letra, e tentar atribuir um significado a isso, né? Existe uma perspectiva, né, desse viver em relação à natureza que fundamentalmente não há maneira de se separar. O homem, no sentido filosófico, estará sempre em contradição com a natureza. Sempre. Porque a gente produz a nossa existência à medida que a gente extrai dela maneiras de vivência, desde madeira e pedra para um machadinho, até mesmo uma fruta ou algo nesse sentido que possa permitir a produção da nossa subsistência. O problema se dá quando essa contradição inexorável que a gente tem com a natureza se dá de forma a antagonizar com ela. Antagonizar com a natureza é uma perspectiva que a gente tem, não apenas com ela, mas com indivíduos no coletivo. O que seria antagonizar? A gente coloca em questão o eu e o você. Tem o Yarodi é de direita, tem o Vinícius é comunista. Bom, antagonizando esses dois, eles não podem viver em conjunto. Eles não podem existir na mesma sociedade, porque a existência de um
ela ameaça a existência do outro. Esse mesmo tipo de lógica, esse mesmo tipo de pensamento, fundamentalmente equivocado, se dá também à medida que a gente contradiz com a natureza. Então, com a natureza, ou a gente vai dominá-la, ou ela vai nos dominar. Ou a gente vai monopolizar isso, ou então vão monopolizar para a gente. Essa dialética é equivocada, de que é uma política de ou eu ou você, ou numa palavra um pouco mais, um dialeto um pouco mais baianizado, farinha pouco, meu pirão primeiro, acaba entrando na perspectiva de querer aniquilar o outro para que eu tenha uma vivência em plenitude. Qual que é o problema disso? Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, se vocês tiverem oportunidade, é um livro de mudar vidas. No livro Ética a Nicômaco, no livro 1 mais especificamente, ele vai falar sobre algumas possibilidades de se ter a felicidade, que é o fim último das nossas ações. Primeiro, a gente tem algumas formas de se imaginar o que seria o estar em coletivo e o estar em predisposição à felicidade, que tangenciaria alguns pontos. Por exemplo, o ponto de que, à medida que eu acumulo riqueza, à medida que eu acumulo material, eu estaria me tornando mais feliz, condicionando isso a uma utilidade da felicidade. O que seria a utilidade? Essa garrafa daqui, ela é útil porque ela estoca água. E, bem, em algum momento eu vou precisar beber. Porque a água também vai ser útil para me hidratar. A felicidade não necessariamente vai passar por esse propósito maior. A felicidade, ela não é condicionante a se atingir algo. Para se atingir ela, portanto, você precisa passar fundamentalmente por uma atividade, e ainda um pouco além, é uma atividade em que o indivíduo se coloca simplesmente porque ela é prazerosa enquanto é feita. Eu estou, nesse momento, conversando com o Yarodi, são 4h51, eu vou só aumentar um pouquinho o brilho da minha tela, que acabou diminuindo. Eu estou agora conversando com o Yarodi, e o Yarodi, ele está feliz em poder conversar comigo. O que seria isso, se não o aproveitar cada instante pela validade que ele tem em si mesmo? Aproveitar as coisas não por um objeto externo que a valide. Eu não estou aqui com o Yarodi porque eu vou ganhar algo. Eu não estou aqui com o Yarodi porque a nossa relação vai se tornar melhor depois ou porque por algum motivo eu estaria ganhando seguidores. Não. Eu estou aqui com o Yarodi porque enquanto eu converso com o Yarodi, me é muito satisfatório, me é feliz. E é feliz enquanto estamos conversando. E que bom porque você entra então em um estado de potência do próprio ser. Do próprio, à medida que você vive uma vida ensimesmada. Uma vida ensimesmada significa que é uma vida que você lida com você. E isso, portanto, não é uma perspectiva individualista, liberal, de que a gente estaria em um sentido ao meu próprio umbigo, à minha própria vida, condicionando os nossos princípios éticos. Isso é algo que tangencia as minhas experiências subjetivas, à medida que tangenciam também as experiências subjetivas do Yarodi, que nos colocam em uma relação e que não precisa ser antagonizada. Você concorda com o que eu estou falando? Você acha discordante em algum ponto comigo? Não. Pode continuar. Porque assim, se a gente está em um mundo, a gente precisa ter a noção de que o construímos. O Dunker, quem tiver oportunidade, o Christian Dunker, ele é um psicanalista fantástico. Ele tem um canal no YouTube, ele também tem alguns materiais na Casa do Saber, para quem curtir. Ele vai trazer pra gente algumas... Oi? Defeito, né? Que é psicanalista. Cara, eu acho que talvez não gostar muito possa partir de um não entendimento com seus pais. Mas isso daí a gente talvez... Não, é zoeira, é papo de psicólogo, cara. Tô brincando. Então, assim, o Dunker, ele vai trazer a seguinte perspectiva. Há certas estruturas em nossa sociedade que nos são internalizadas, às vezes na nossa infância, né? Essas medidas de socialização não são internalizadas, às vezes até de forma biológica, né, em produção química de reações cerebrais, que nos condicionam
a uma estrutura, né, que foi, repito, engendrada, tá? Foi produzida, e que nos aparenta ser, como que eu posso dizer, não mutável, né? O que é que eu advogo aqui? Eu advogo aqui numa perspectiva nihilista, otimista, tá? Não há necessariamente um sentido para as nossas ações, a não ser o sentido que nós condicionamos para essas ações. Como o Camus coloca, a nossa revolta é uma revolta que parte, portanto, de uma revolta nossa com o absurdo, que é um absurdo porque é um absurdo para a gente. É um absurdo porque é um absurdo para mim, Vinícius. É um absurdo para mim porque eu não suporto no meu ensimesmado, né? Portanto, você ter essa noção dessa conjuntura vai te levar à seguinte conclusão. Bem, se isso tudo parte dessas perspectivas, essas estruturas estão dadas e a gente acha que é dessa forma, né, que elas estão e não podem ser modificadas, os indivíduos que as produziram, de que forma pensaram a produzi-la? Ou melhor, será que eles pensaram ao produzi-la e de que modo as nossas ações as produzem? Primeiramente, tendo a noção de que nós vamos influir nesse meio, nós vamos impactar nesse meio pela nossa subjetividade, eu não quero partir de uma perspectiva estruturalista aqui, condicionamos a estrutura, tá? Eu modifico a estrutura à medida que o Erodi também. Talvez em medidas diferentes, à medida que eu modifico muito mais a minha relação aqui em casa, com a minha gata, que está sentada logo ali à minha frente, com a minha mãe, que vive comigo, talvez no meu prédio, um pouco menos do que em casa, mas com certeza mais no meu prédio do que na rua. E à medida que a gente for expandindo esses ciclos, talvez a gente encontre uma parcela ainda menor das nossas ações representadas nesse coletivo maior. Mas isso não significa que não há uma influência. O mundo é mundo porque eu existo. O mundo é mundo porque Erodi existe. E assim é com todos, né? Nós vamos condicionar essas estruturas à medida que as estruturas também vão ser responsáveis por nos condicionar. Afinal, não querendo tomar nenhuma teoria de média aritmética aqui, nós somos determinados muito pelo meio em que estamos colocados. Inexoravelmente. Eu tenho a visão de mundo que eu tenho graças a uma grande formação, não só uma formação em meios literários e formais, como uma formação, uma formação de socialização informal, uma formação que parte de uma estrutura que condicionou a minha mãe para ela me formar e me condicionar em algumas medidas, que parte dessa formação que eu tenho ao entrar em uma sala de aula, não apenas com os professores, mas com certeza em maior parcela, mas também com os alunos. E tudo isso, portanto, vai nos dar o arcabouço para dizer que influímos de maneiras diferentes, em círculos diferentes. Isso não significa que devemos pensar em não ter a possibilidade de mudança à medida que o círculo ele se expande. O que é que eu quero dizer com isso? Não tem como a gente falar de um mundo em que vamos encontrar sem pensar que esse mundo ele é criado e condicionado por nós. Não há como a gente pensar que, bem, esse mundo que vai vir agora, ele vai estar imposto a mim, tanto quanto eu me imponho a esse mundo. Até porque nessa dialética do coletivo e o ser, precisamos fundamentalmente ter a perspectiva ética da imposição do coletivo sobre o individualismo, para que a gente tenha moral, para que a gente considere o outro e leve a dor do outro. E, num sentido bem benjaminiano, que a gente escove essa história a contrapelo e que a gente possa, de maneira efetiva, não contar a história daqueles que venceram, não contar a história daquilo que daqui a alguns anos a gente vai poder voltar para trás e falar desse período de pandemia, mas que a gente pense como os indivíduos se posicionaram nesse período histórico em que estamos hoje. Só uma coisa, você está me ouvindo bem? Eu caí ou você caiu? Não entendi muito bem. Você caiu. Minha fala cortou? Cortou por um breve espaço. Você me ouviu até onde? Até benjaminiano. Então, no sentido benjaminiano, escovar essa história a contrapelo é que a gente tem a noção de que daqui a uns 10, 20 anos, quando forem perguntar o que foi a pandemia para você, que a gente não conte a história dos vencedores. E eu não quero dizer vencedores como pessoas eticamente superiores. Eu quero dizer vencedores como aqueles que se colocaram de uma maneira bem positivista na história, como a dizer,
foi por conta da China, e a partir da China, governo Trump, e do governo Trump é Bolsonaro, e do Bolsonaro é Congresso, e da lei, e do Enem. Porque se a gente sempre pensar nesse sentido positivista, se a gente sempre narrar a história a partir da consubstanciação de uma tessitura por meio de personagens, a gente vai perder a perspectiva fundamental de que nesse exato momento só estamos aqui hoje, só produzimos a nossa existência, só estamos em condição de estar conversando porque indivíduos explorados estão nesse exato momento permitindo isso, ao produzir a comida que é colocada aqui, ao fornecer a eletricidade para a nossa casa, e que a gente não se esqueça que a gente não deve ter essa noção por nenhuma perspectiva humanista, não. Porque essa noção é a mesma que me coloca nessa disposição. Eu não sou vencedor da história. Me perdoe, não estou querendo diminuir, mas nós não estamos aqui em posições de vencer essa história e nem devemos almejar também. O que a gente deve é pensar em construir uma sociedade muito mais próxima com aquilo que a gente acredita ser melhor da sociedade. Né? Não é... Antes de entrar aqui, eu conversei com um grande amigo, ele falou, se você falar nessa live que a gente vai sair da pandemia abraçando árvore, eu vou dar dislike. E a gente precisa concordar. Ninguém vai sair da pandemia abraçando árvore. E, por favor, que ninguém coloque o discurso. Será que a gente vai aprender a abraçar? Essa é uma grande questão. Porque o que a gente não pode é pegar o discurso de falar esse período vai ser um grande aprendizado espiritual, esse período vai ser de grande aprendizado. Não. Esse período existe. Vamos traçar uma perspectiva existencialista aqui. Esse período está existente, está na materialidade, está aqui. Como a gente lida, parte de uma perspectiva subjetiva nossa. Se é de uma revolta com esse absurdo, se é de outras possibilidades, mas que fundamentalmente está. Não tem um significado para a gente estar nesse período agora, não há nenhum aprendizado ou algo que a gente deve extrair disso, que não seja intimamente relacionado com o que a gente acredita, que não seja intimamente relacionado com aquilo que é, na verdade, o que nós pensamos no mundo. A maneira como pensamos o mundo vai condicionar. E aqui eu queria trazer só um paradigma, antes da gente entrar numa perspectiva mais materialista, sem querer trazer nenhuma dialética hegeliana aqui para essa live, de movimentação dos espíritos. O que a gente precisa pensar é que, à medida que a gente interage com o mundo, na nossa subjetividade, estamos moldando e captando ele por meio de um filtro subjetivo. E aqui eu quero trazer o gato de Schrödinger. Schrödinger, ele propõe o seguinte experimento. Daqui a algumas horas a gente vai promover um cenário. Nesse cenário é o seguinte. Teremos uma caixa de papelão. Vamos colocar um gato, perdão, viu? A Amora tá logo aqui na minha frente, tá dormindo aqui na cama. Mas pode ser ela também. Pode ser ela também. Tapar as orelhinhas dela para que ela não ouça, talvez seja um pouco complicado para ela. Mas a gente coloca um gato, um dispositivo com veneno dentro dessa caixa, tampa, e em 1 hora ele tem exato 50% de chance de explodir. O que acontece após essa 1 hora? O que ele vai dizer é que a gente tem um estado de superposição. O gato está morto e está vivo ao mesmo tempo. Pô, que loucura, né? Ele está porque ele só vai deixar de estar quando nós abrimos a caixa. O problema filosófico aqui é que se a gente abrir essa caixa, a gente vai estar influindo diretamente naquele meio. Quem não poderia afirmar de que ele estaria vivo até que a gente abrisse essa caixa, ou que ele estaria morto antes mesmo da gente abrir essa caixa? Então, olhar para o mundo é condicioná-lo. Sartre coloca o olhar do outro como um inferno. O inferno é o olhar do outro. Por quê? Porque ele nos condiciona. Para quem tiver a oportunidade de ler A Náusea, ótimo romance do Sartre, muito, muito bom. Para refletir, não apenas refletir, como para pensar novas formas de se ressignificar. Ele vai dizer o seguinte, eu não gosto numa parte do romance, o Antônio Roquentin, pode falar. O professor Marcos Luciano falou que o seu rosto está cortando, então tenta afastar um pouco a câmera para você. Deixa eu afastar um pouco aqui. Mostrar toda a sua beleza também, cara. Algumas pessoas me falam que eu costumo postar 3/4 do meu rosto. Eu acho que eu só estou fazendo
é o suficiente. Se a gente tem a maioria, se a gente tem a maioria simples, já tá tranquilo, né? Eu espero que agora esteja melhor. Tá Então, enquadrado. numa parte dessa náusea, o Antoine Roquentin ele vai falar o seguinte: eu não gosto muito bem quando eu passo na visão do outro, porque ele vai me classificar. Veja só que interessante, como a gente pode relacionar o experimento de Schrödinger com o olhar do outro. O olhar do outro, e, bem, tem uma pessoa aqui que vai querer olhar a gente, se eu não tirá-la da mesa, ele vai estar nos classificando à medida em que ele passar para a perspectiva subjetiva do outro, né? E à medida que ele nos classificar, é nítido que vai ter as suas próprias experiências. Eu jamais vou poder afirmar aquilo que Yarodi sente sobre o mesmo objeto ao qual estamos expostos. Digamos que eu coloque essa garrafa aqui agora, né? Muito bom. E Yarodi vai pensar uma coisa completamente diferente da minha. E mesmo que a gente chegue em palavras próximas para designar isso, ainda assim, nós vamos fundamentalmente passar por experiências diferentes que nos vão fazer pensar aquilo, né? Não vou querer entrar no debate lacaniano de significadores, mas é nítido que a gente classifica o mundo, né? Que a gente vai condicioná-lo à medida... Minha mãe falando sobre Frida. Minha mãe... Minha mãe tá por aí, olha só. Desculpa. Minha mãe entende isso muito bem, porque Frida passa em todas as minhas lives, né? Ela é um... Ah, tá. Frida gata. Tá. Frida gata. Ela é quem vai dizer o seguinte: não gostei do que você falou sobre o gato de Schrödinger, não me senti representada e achei um pouco ofensivo. Então, assim, partindo dessa análise de como a gente condiciona o mundo e de como a gente se porta, né, nessa perspectiva material que está posta, que existe, que está aí, a gente precisa refletir, então, em que medida a gente vai poder refletir esse mundo no pós-pandemia. Ou, como a gente gostaria de colocar, em um novo normal. Vamos assumir um sentido bem heráclito, bem de heracliano aqui, de que tudo muda, beleza? Estamos em um rio, entramos nesse rio, e ao sairmos desse rio, entramos novamente. O que ele vai dizer? A segunda vez que você entrou nesse rio, você não é mais o mesmo, e o rio não é mais o mesmo. Bom, o rio não é mais o mesmo, porque bem, a corrente passou, os átomos já não são mais os átomos que estão ali, né? As pedras que estavam já não são as mesmas, você pisou em algumas, uma saiu, deslocou. Você não é mais o mesmo, porque antes você não estava molhado, antes de chegar ali você tinha uma caminhada de 2 horas de trilha, e bem, antes de entrar nesse rio você estava louco pela vontade de entrar no rio, e após entrar você já não está mais com a mesma vontade. Talvez o segundo, já molhado, não quisesse tanto assim se refrescar com o rio. Talvez ele quisesse retornar uma sensação. E aqui eu vou trazer Clóvis. Clóvis, ele fala o seguinte, Clóvis de Barros Filho. Bem, você está passando na estrada, encontra lá o rei da pamonha, aqui para a Bahia a gente conhece o rei da pamonha, e pensa que você está azul de fome, 12 horas sem comer, pamonha é o que eu quero. Você entra na loja e fala, me vê uma pamonha, por favor. Ele traz uma pamonha para você desembrulha, vai te dando água na boca, né? Você vai tirando aquele elástico complicado que sempre está muito bem disposto, tira uma folha, você já está salivando, quando você vê só sobrou uma partezinha pequena daquilo que você comprou, mas é isso mesmo, você está com fome, você come e fala, nossa, velho, isso daqui é vida, isso daqui é felicidade, isso daqui é o que eu quero. E aí você pede de novo, porque se aquilo dali te fez bem uma vez, é claro, você vai pedir de novo e vai ser tão bom quanto, né? Você vai pedir de novo e vai ser sensacional, vai te trazer a mesma felicidade. Portanto, você pede mais uma pamonha. A pamonha chega e você pensa, não me satisfaz tanto, né? A primeira acho que estava melhor. E você continua a fazer isso porque você condicionou aquilo a uma fórmula. O que Clóvis fala de não se fazer, né? Não se pode fazer isso. Condicionar a felicidade a uma fórmula. Então, você pede, na 10ª pamonha você já está um suco de milho, né? A próxima vai te matar, é o que ele fala. E o que a gente traz de significado a partir disso? É que a gente não tem fórmula a partir do que existe para que até mesmo as estruturas se mantenham. Né? Para que a gente hoje tenha o mundo dessa forma, significa que a gente está o tempo inteiro fazendo de formas diferentes, mesmo que para atingir uma estabilidade. Uhum. Mesmo que a gente acredite
que demore 2 anos, né, seja em 2022, o retorno para um estado em que não vão ser mais necessárias da mesma maneira as medidas de contenção, né, de isolamento social, mesmo que você pense tudo isso, nem em voltar àquele estado anterior, se formos retroceder aí algum tempo, seria possível condicionarmos a nossa realidade a uma estabilidade. Mesmo sem o coronavírus, é claro, a sociedade não seria a mesma. E a gente não precisa nem ir muito longe. A sociedade que minha mãe teve os 18 anos dela, a idade que eu me encontro agora, não é a sociedade em que eu estou. Da mesma forma, em cada geração, e da mesma forma, se a gente for analisar, que é nítido que as coisas estão em constante mudança. É nítido que não tem como a gente criar fórmulas para fazer com que elas se tornem estáveis, né? Porque aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, então você pega e faz de novo. Não tem como. Então, é claro, a sociedade depois da pandemia, certamente, com toda a certeza, ela vai ser uma sociedade diferente. Mas ela seria mesmo sem o coronavírus. Aqui eu vou querer fazer só uma pausa, porque eu vou precisar ligar a luz. Aconteceu um fenômeno físico, né, o qual eu não pude controlar, em que a luz simplesmente abaixou demais aqui. Então eu vou rapidamente ligar a luz. É o tempo que você pode pensar em dar uma olhada nas perguntas, se tiver também. Só um instante. Eu vou abrir com a galera aqui, vai lá. Ele tá deixando a pesca pra gente ali, vocês estão vendo, né? Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas para Vinícius, vão fazendo e eu vou anotando, tá? Porque eu acho que interromper a fala dele é meio impossível, a gente vai perder muito tempo. Então, vou anotando. Então, eu quero anotar com a pergunta. Posso? Pode fazer, claro. Eu vou fazer uma provocação. Você acha que romanticamente, como as pessoas estão pregando aí, de que vamos sair, vamos voltar para o meio social de uma forma mais humana, mais próxima, mais empática uns com os outros, você acha que isso vai proceder ao fim da... Cara, eu não acredito que isso seja condicionador, né? Após o período de pandemia, as pessoas vão ser. Não vão, né? Talvez elas possam entrar em alguns estados, né, por conta desse período de pandemia, que possam ser generalizados. Vou dar um exemplo. A gente não está podendo ter muito contato com as pessoas. Perfeito. Não que não seja de forma virtual, mas o contato físico já não é mais o mesmo. Quando retornarmos a um modelo de convivência mais próximo, é nítido que a maior parte vai apresentar uma estranheza no primeiro contato, no primeiro aperto de mão na rua, no primeiro olhar uma pessoa e conversar, parar na rua e conversar. É claro, isso com certeza não terá como. E assim, não tem como afirmarmos que seremos mais solidários se a gente não era antes, entende? E não tem nada que diga agora, não, esse é um curso intensivo, né, de como a gente vai poder lidar melhor com o outro. A partir desse período de pandemia, agora a gente vai poder aprender. Perdão, não ouvi. Curso intensivo de como sermos humanos. Infelizmente não existe. Eu tive um professor no Instituto Federal que se chamava Ciro, foi um professor de matemática, que ele falava o seguinte: bom mesmo seria se tivéssemos uma vida só para aprender e uma outra só para viver. Mas infelizmente a gente tem que viver enquanto aprendemos. Mas esse aprendizado não é a vida dizendo, olha, é o seguinte, Vinícius, você não pode fazer isso daqui, né? Quando você faz isso daqui não é legal. O que você faz nesse tempo? Por que você não faz outra coisa, né? Você não está abraçando, abrace mais. Não, a vida não vai te falar isso. Não, você é um pouco mais um pouco mais bruto nesse sentido. Você só vai se dar conta quando for uma necessidade. Quando não mais se tiver o contato físico, você vai querer muito o contato físico. Quando não mais tiver a presença, na ausência, então você vai querer aquilo que estava tanto presente. Assim, o Aristóteles, no Ética Nicômaco, ele fala, né, a dialética dos opostos, a felicidade para a tristeza, assim como a glória para o fracasso, a saúde para a doença. Assim,
existe um com o outro e a dialética do outro por conta de um, né? Existe a tristeza porque em algum momento estivemos felizes, existe a felicidade porque em algum momento estivemos tristes. Ter a noção de que essa dialética ela é formada por uma perspectiva subjetiva de cada pessoa, em que estaremos o tempo inteiro alternando entre estados, entre maior potência e menor potência, afinal, nada é binário e nem deve ser, né? Não aos binarismos que não seja o eletrônico, e ainda assim estamos em processo de revolução enquanto a isso, né? A computação. Então, pensemos que não há possibilidade de haver um curso, né, de convivência nesse período de pandemia. Não tem como a gente pensar que seremos mais solidários se quando voltarmos a gente esperar a mesma sociedade que quando estávamos, digamos assim, com uma experiência social completa, né? Vamos falar dessa forma. E aqui eu quero destacar um ponto. Nem sempre se faz possível o contato de forma física, mesmo em tempos de não coronavírus, né? Óbvio. Eu, por exemplo, tenho um pai que não mora aqui na cidade. Esse pai, que hoje me deu uma felicidade de ter uma irmã chamada Iris, ele não está aqui de forma física e não há possibilidade, principalmente agora, mas já desde antes, de eu encontrar ele pessoalmente. Por conta disso, não vamos ter uma experiência, não vamos ter uma troca, não vamos ter uma convivência, um viver em conjunto? Não. Peraí, então você está me dizendo que independente de Covid, a gente já tinha convivência que não física e que modulava? Sim. A diferença é que agora há necessidade de não se ter esse contato físico. Quando não se podia, né, quando já não se podia, como nesse caso que eu coloco aqui, nós ressignificamos a maneira como nós convivíamos para um tipo de contato virtual mais próximo. Isso substitui o físico? Não. O físico substitui o virtual? Também não. Porque, assim, esse ressignificado, essa ressignificação do contato, né, da convivência, passa por aquilo que é necessário no momento ou que não se faz possível. Não se fazia possível estar em contato com a minha irmã, não se faz possível estar em contato hoje com os meus avós. Motivos diferentes que nos trazem ao mesmo ponto. Precisamos ressignificar, ou melhor, entender que já são ressignificadas, e assim a gente já vive. Quantas vezes a gente não se depara com a convivência virtual que nos proporciona uma felicidade tamanha, que não é a mesma felicidade do físico e que também não vai ser encontrada no físico. O problema é que a gente fica tentando substituir, né? A gente quer substituir um pelo outro. Né? Eu tenho isso daqui, ao invés de ter a noção de diferentes experiências, né? Que não tem como encontrar uma na outra, a gente pensa, não tem o virtual, substitui pelo físico, não tem o físico, substitui pelo virtual, quando na verdade a gente deveria estar pensando que os dois existem, são maneiras. O amor que eu tenho pela minha gata não é o amor que eu tenho pela minha mãe. Isso significa que um é hierarquicamente maior do que o outro? Bem, isso daqui eu não vou poder responder de forma objetiva, mas certamente não é o mesmo amor. Certamente não é a mesma convivência e certamente não será independente de pandemia, né? Eu acho que é assim que eu penso essa questão. Uau! Continue, cara. Quando você coloca a mão assim, é que você já está pensando em alguma coisa aí. Então, Não, é porque a gente entrou nessa conversa nessa semana e a gente falou dois pontos diferentes. Sim. E agora você chegou num ponto que eu realmente acredito. Uhum. É porque está propagado, está sempre propagado pela mídia de que vamos sair como seres fantásticos, a evolução da evolução. Mas a história marca, né, Vinícius, que assim, a gente não é tão evoluído assim, porque já passamos por várias guerras, várias epidemias e continuamos a ser seres um pouco duros uns com os outros. Não vai ser essa experiência de alguns meses que vai transformar de fato aquilo que já vivíamos antes. Então, assim, é o ponto de convergência dos nossos pensamentos. Que bom, fico feliz. Então, eu ainda iria um pouco além. Mas assim, é nítido
que tudo isso aqui que está posto, vamos lá, você trouxe essa perspectiva da evolução, né? Eu acho muito interessante porque quando a gente entra na questão da história, uma história crítica, que não vá colocar em pauta os mesmos poderes e privilégios de tanto tempo, o que acontece? Não existe, historicamente, uma linha progressiva, uma linha evolutiva. Em 1500 nós não tínhamos o que temos hoje. Hoje estamos muito melhor, né? Em 3000 antes de Cristo, como a gente gosta de datar de forma usual, éramos uns e agora somos seres, né? Nós somos os Ubermensch, né, de Nietzsche. Somos seres capazes, assim, de vigorar a nossa vontade com o mundo. Infelizmente não. Infelizmente não, e a história não é linear, não é progressiva, nós não estamos numa constante evolutiva, e eu falo melhor, a teoria de Darwin de evolução não é evolução porque nós melhoramos, não é evolução porque era menor e agora é maior, e o maior é melhor, não, é evolução porque se adaptou. O professor Mário Sérgio Cortella, perdão, ele tem um livro que é Viver em Paz para Morrer em Paz, em que ele fala sobre isso. É de onde eu extraí esse pensamento. O sentido darwiniano de evolução não é evolução porque agora nós somos mais capazes. É evolução porque nós estamos adaptados a um ambiente diferente. Então que a gente evolua sempre. Sempre. Porque a gente não está perseguindo um progresso linear. A gente está se adaptando a condições que não estavam postas. Eu, daqui a 10 dias, não serei obrigatoriamente o de hoje, porque as condições serão outras. E que eu evolua. Isso não significa que eu vou saber lidar melhor naquela fase. Pode acontecer algo que me faça não ter a mesma capacidade de atuação. Mas, certamente eu estarei mais adaptado. Certamente eu estarei entendendo melhor a pandemia do que hoje, à medida que eu estarei vivendo mais tempo com ela. Então, que a gente evolua enquanto sociedade, não porque estamos perseguindo um progresso no belo estilo perseguidor de cenoura. Vamos colocar uma cenoura na nossa frente e perseguir ela infinitamente até que a gente acabe com o mundo. E essa é fundamentalmente a minha crítica ao capitalismo irrefreável, né? Ao modelo de produção irrefreável em que coloca a gente numa roda que ressignifica a evolução enquanto progresso, esse progresso que sempre é pautado em infinitude, sem levar em conta que há uma finitude concreta. O nosso mundo, vamos para quem gosta de química aqui, Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma? Real. Nosso mundo ele não está produzindo para a gente estar consumindo. Ele tem e nós estamos nesse ciclo em que ele se readapta, obviamente. Tem o ciclo da água, né, o ciclo dos minerais, mas já existia, ele só está sendo transformado. Ele está sendo adaptado ou ele está evoluindo? Que a gente tem essa noção, porque não tem como a gente produzir e tornar eterno, né? Digamos, essa garrafa aqui, eternizar ela e depois descartar, sem reaproveitá-la, porque ela partiu de algum lugar que existia. E se não é mais utilizado, bem, é uma fatia menos que a gente vai ter de possibilidade de utilização. E se a gente está em um ritmo, né, obviamente que a gente tem que analisar de forma bem crítica como que o nosso modo de produção tem impactado no mundo, vamos pensar então no aquecimento global. Vamos pensar então em como a gente está provocando um derretimento constante das calotas polares. Poxa, então você está dizendo que isso é culpa da sociedade? Não. E sim. Não em si, à medida que não tem como a gente culpabilizar isoladamente algo que é coletivamente construído. Eu e Arodi, nós formamos essa ordem progressista e irrefreável que está provocando descasos no nosso planeta, que está provocando escassez já em muitos lugares, e que inclusive há até um debate negacionista, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Portanto, o que a gente tem que ter a noção é de que... Tem um episódio, quem tiver a oportunidade de assistir uma série chamada BoJack Horseman, em que ele fala, pô, então você está querendo dizer que tudo isso não é culpa minha, na verdade é culpa da sociedade e eu não levo nenhuma culpa nisso? Yay, massa, agora eu posso viver muito bem. Não é isso, né?
Até porque a gente não assume nenhuma perspectiva estruturalista, acredito eu, de culpabilização de uma estrutura que é formada por indivíduos, né? Mas também, me perdoem, não vai ser fazendo a coleta seletiva aqui na minha casa que eu vou mudar o mundo. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não deva fazer? Não. Eu quero dizer que eu deva fazer isso junto com uma série de outras questões. Como, por exemplo, advogar para que empresas que poluem o meio ambiente constantemente, que derramam petróleo... Vamos lembrar aqui da nossa Bahia, que foi derramado um produto químico tóxico e que até hoje está aí. Inclusive, a gente esqueceu até nesse debate ultimamente, né? Vamos lembrar que precisamos urgentemente acordar para a questão da responsabilidade. Não é responsabilidade isolada, não é responsabilidade também coletiva, é responsabilidade. É responsabilidade porque eu faço a minha ação e cobro a ação do outro, porque a moral é levar o outro em consideração. E se estamos construindo um mundo, ou melhor, se nessa construção de mundo, esse mundo não me inclui, seja por alguma diferença em demarcadores de opressão, como a gente pode citar o racismo, a homofobia, a LGBTQ+fobia no geral, como o machismo, ou seja porque ele de alguma maneira conflui a algo que não está na minha classe, que depois quem vai ser mais prejudicado sou eu mesmo. Né? Que a gente possa ter essa noção de responsabilidade e que a gente saiba muito bem para quem o mundo está. Que 1% da população detém 50% das riquezas e também que população é responsável por produzir, por trabalhar. Que a gente tenha isso muito bem colocado em nossa mente para que a gente não pense que se é possível viver muito bem da forma como estamos hoje. Hoje, antes e ainda nesse exato instante. Porque a mudança, e aí eu vou só finalizar essa primeira parte falando o seguinte, é algo muito mais bonito do que dizer que é uma utopia, entende? Não se trata de utopia, se trata de concretude de algumas coisas. Vamos lá, tem uma tirinha muito bonita que tem um gato, que ele tem uma conversa sobrenatural e ele vai... É uma conversa antropomorfizada, né? Em que ele vai falar o seguinte, poxa, eu quero mudar o mundo, tal, como é que eu faço? Ele fala o seguinte, ó, só vai conseguir o mundo se você conseguir 1000 gatos sonhando aí como você. Ele fala, pô, então eu vou atrás, né? Vai correndo atrás, tenta, ninguém vai sonhando até que ele consegue um. Um gato passa a sonhar. Certamente tem o dobro de gatos agora sonhando com o mesmo objetivo. Entretanto, é a partir dessa busca, desse perseguir, fazer acreditar, que não é um acreditar em algo abstrato, mas é um acreditar, é que a gente vai conseguir modificar. Né? A gente não pode pensar que as coisas estão porque estão e sempre estarão. Elas estão porque estão e podem não mais estar, se a gente quiser e se a gente perseguir. Sem querer cair em nenhum discurso meritocrático de que a gente impõe a nossa vontade sem nenhuma demarcação. Vinícius, a gente tem mais ou menos o quê? Mais uns 9 minutos? Acho que mais uns Não 9. aparece para mim essas informações, mas acredito que sim. A gente começou 4h45 ou 35. Pessoal, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Vinícius? Quem quiser, coloca aí, porque acho que dá tempo ainda dele responder algumas. Eu vou só buscar um comentário aqui que foi feito pela Natália. Vini, tô lendo O Ócio Criativo de Domenico De Masi. Está sendo uma leitura interessante nesse período de isolamento social. A leitura tem sido muito, muito, muito bacana nesse período. A Conceição Evaristo fala muito bem, e obviamente disso muito mais profundamente do que eu, que ela sempre teve a companhia de livros. Ela, na época em que estava passando pela infância, ela sempre se cercava de livros porque ela não tinha uma boa convivência no coletivo com outras pessoas. Ler é muito bom, mas ter a noção de que a gente não está lendo porque nós vamos nos tornar mais inteligentes. A gente está lendo porque é prazeroso enquanto está sendo feito. É a felicidade pelo seu valor, não pela utilidade do livro. Eu não vou ler esse livro porque eu vou me tornar melhor. Eu vou ler esse livro porque é muito gostoso ler ele. É muito bom enquanto eu estou lendo.
E que a gente faça o mesmo com qualquer outra arte. Eu gosto muito desse pensamento, você sabe bem disso. Fazer pelo prazer, não pela obrigatoriedade de transformar algo. E como é que você pensa que você vai sair dessa pandemia, Vinícius? Acho que é a pergunta, talvez a final. É uma pergunta até um pouco filosófica, se me permite aqui. Vamos colocar de outra forma. É uma pergunta que tange o campo do biopsicossocial. Vamos lá. Bem capciosa. Eu acredito que eu irei sair dessa pandemia, e não querendo dizer que isso é bom ou é ruim, mas eu irei sair dessa pandemia um outro Vinícius. Um Vinícius que certamente só pôde existir por conta dela, mas que poderia existir de outra forma se não fosse ela. Ela não foi necessária, ela foi existente. E por ter sido existente, me marcou. O próximo Vinícius não vai ser um Vinícius também melhor, não vai ser um Vinícius mais inteligente, pelo menos vai ser um Vinícius barbudo, isso, assim, razoavelmente. Essa mudança, eu tô querendo copiar primeiro Lenin, Carlos Marx, esse Carlos Marx é o bicho. Eu tô querendo copiar o Lenin, não sei se o Lenin eu consigo. Mas assim, um Vinícius que certamente vai ter um pouco mais de barba, o Vinícius que certamente vai ter lido um pouco mais de livros, mas que não é um Vinícius melhor, é um Vinícius diferente. É um Vinícius que vai olhar para as questões de maneira diferente, porque ele não é mais o mesmo e porque ele agora tem outras prioridades. Tem outras prioridades para a vida, tem um outro significado para a vida, e que a gente possa partilhar de um niilismo otimista, de que a gente possa ressignificar aquilo que realmente é importante para a gente. Qual é seu propósito de mundo, objetivo de vida? Isso é uma pergunta que não precisa ser a mesma desde que você nasceu. É uma pergunta que você pode mudar sim, contanto que te realize, contanto que te faça, que seja como você é, na materialidade, na concretude. O Vinícius pós-pandemia é um Vinícius diferente, mas isso não é desculpa para dizer melhor ou pior. Uau! Temos 3 minutos, cara. Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão ouvindo e assistindo você? Vamos abraçar as árvores, pegar muitos aprendizados. Eu tenho um colega que fala, é muito bom poder relativizar tudo e não relativizar nada, né? Eu acho que se tem uma coisa que poderia me acalmar em pouco tempo, né, até pouco tempo, seria se eu pudesse ouvir de maneira muito sincera de que as coisas estão agora, não por um significado, mas elas não vão estar, primeiro, e não vão continuar estando. E que isso, esse axioma, possa nos fazer entender que nós não somos insignificantes porque nós não temos importância, ou nas palavras do Antoine Roquentin, no romance de Sartre, A Náusea e a Importância Social, mas é porque há algo fundamentalmente existente e que perpassa todos nós. O tempo, como a gente o entende, vale ressaltar que o nosso viver humano, ele já existe há muito tempo, e antes dos humanos, né, nessa fase, digamos assim, nós tínhamos outras formas de vida, e antes das formas de vida nós tínhamos outras formas de existência que não tinham vida, e para frente a gente vai ter todo outro, e que é exatamente nesse breve período de tempo em que a gente pode viver. É nesse breve período de tempo, a gente só tem mais 30 segundos, eu já juro que estou terminando, que a gente pode existir. Então que a gente possa fazer valer a pena cada segundo que a gente existe. Acho que essa é a melhor coisa que a gente pode falar. Cara, muito obrigado por você ter proposto esse tema, foi um prazer. Pessoal, um beijo no coração para todos. Vinícius, quando fechar a live, você salva no IGTV.